Oi, gente! Estilando entra no ar pro episódio de Retorno a Portugal, nossa primeira personagem nesse retorno fantástico aqui em Lisboa. Eu conheci a história da Daniela Milaré. Ela veio há 16 anos do Brasil, já percorreu por 5 países, veio para fazer um doutoramento na Espanha. Ela foi, além da Espanha, Portugal, Inglaterra, Itália e França. Ela passou por esses 5 países e depois o destino dela foi prestar um concurso público e ser funcionária do governo aqui em Portugal, onde ela já reside durante 8 anos. Né, Dani? Verdade, é verdade. Conta pra gente essa história. Como é que você veio parar na Europa, se apaixonou e não quis mais voltar, né? Porque já tem 16 anos, né, enraizada com tanta cultura misturada. É verdade, é verdade. Muitos anos, muitos acontecimentos, muitas vivências, né? Muitos aprendizados, mas enfim, estou muito contente de estar aqui hoje, né? Comecei para terminar o doutoramento e fiquei, olha, fui ganhando algumas bolsas, fui trabalhando em alguns projetos e fui desenvolvendo raízes, né? Criei muitas redes e acabei parando aqui em Portugal com as áreas de investigação da qual me dedico, nomeadamente a educação à distância, o e-learning e a forma de aprender no online, e aqui estou. A Daniela é professora, né? Sim. Professora da Universidade Aberta, que é uma universidade de ensino à distância aqui de Portugal, não é isso? Sim, exatamente. E como é que é o seu trabalho aqui dentro da universidade? Inclusive a gente está nela. Sim, a universidade, ela tem um ensino diferenciado, muito diferente. Esse modelo de universidade não tem no Brasil, especificamente. Nós somos completamente à distância, né? E temos graduação, mestrado e doutoramentos também. É uma universidade inovadora, tem o primeiro modelo de educação à distância completamente online em língua portuguesa, modelo premiado. Só em língua portuguesa, então? Só em língua portuguesa. Então só pode, as pessoas que só podem se inscrever quem fala realmente fluentemente português. Ou do Brasil, ou de Portugal, ou da África, né? África, sim. E como é que é isso, assim? Como é que funciona isso? A pessoa entra no site, se inscreve, é tudo online? Sim, exatamente. Tem as candidaturas, as chamadas públicas, né? E as pessoas podem fazer as inscrições e depois passam por um processo de seleção. E a partir daí, se conseguirem passar, estarão aqui conosco cursando a instituição. Mas é engraçado, porque nós somos em língua portuguesa, a gente atinge os países lusófonos todos, né? Que é um público muito grande, mas também temos pessoas simpatizantes da língua portuguesa que querem fazer cursos conosco, que são de outros idiomas, que também vêm estudar aqui. Ah, é? Que legal, que bom. Bom saber que o português está, assim, popular no mundo inteiro. E como é que é o seu projeto, assim, no seu dia a dia? Você dá aula de quê? Assim, quais são os módulos, da área mesmo que você atua? Eu sou da área da educação pura, né? Sou do Departamento de Educação e Ensino à Distância e trabalho especificamente com as formas de aprendizagem online, os estilos de aprendizagem, né? Tanto de tecnologias, recursos abertos, enfim, toda essa área de como se aprende no online, basicamente. Né? E trabalho com alunos tanto da graduação quanto do mestrado, como do doutorado. Tem vários orientandos, enfim, e desenvolvo pesquisas na área. Entendi. E os novos projetos, assim, projetos futuros? Tem alguma coisa que você está bolando aí? A gente quer saber. Sim, a instituição não para, né? E a gente também está sempre querendo inovar, faz parte da educação à distância hoje, né? A universidade tem alguns projetos na área da internacionalização, do qual eu estou envolvida, porque querendo ou não, eu sou alvo internacional, né? Claro, com certeza. Então, tem muitas redes, muitos contatos, então a instituição abriu essas portas e nós estamos internacionalizando. E um dos objetivos, uma das metas, é trabalhar no online, na cultura do digital, né? Temos aí um projeto para fazer algo no YouTube, que divulgue o trabalho da universidade, mas que também partilhe conhecimentos e informações de outros contextos lusófonos, né? Então, agora mudando um pouco de assunto, eu queria falar um pouco dessa mistura de culturas aí que é a sua vida, né? Porque imagina só, você saiu de São Caetano do Sul, São Paulo. Ela saiu e foi com 27 anos para a Espanha fazer o seu doutoramento. Aí de lá você começou a descobrir o mundo, né?
Porque verdadeiramente foi isso. Passou por 5 países, se enraizou. Imagino que você esteja uma outra pessoa. E como é que é a sua casa hoje? Diante dessa mistura toda. É uma mistura mesmo. Mas olha, muita aprendizagem nesse meio. Eu acho que realmente eu me construí, porque eu saí muito nova, era muito inexperiente, querendo ou não. Já tinha 27 anos, mas não tinha vivência de mundo. E quando eu vim para cá, eu tive que reaprender a viver, vamos dizer assim. Conheci 2 coisas que eu aprendi basicamente, que eu acho engraçado, que eu acho que vale a pena partilhar com as pessoas que veem isso. O céu é igual em todos os países. É verdade. E as pessoas também, apesar da cultura. São seres humanos, com defeitos e qualidades. Tá? Apesar das diferenças de valores, verdades, etc., mas são seres humanos. E a mescla de tudo isso, você vai realmente incorporando na sua vida sem perceber. Essa pergunta sua eu acho muito inteligente, muito inspiradora para você refletir sobre o que é cultura, né? Quando eu olho para minha casa, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho um pouquinho de cada país. Tenho mesmo. Tenho minha Mas forma o que, assim? Eu queria exemplos. Exemplos práticos. Exemplos. A Espanha, por exemplo. A Espanha é um país maravilhoso dos complementos femininos, né? Assim, desde o brinco até os anéis, até as coisas no cabelo, que é uma coisa também que eu gosto. Tem um tom espanhol. Tudo da Espanha. Isso é bem interessante. E da França? Olha, da França eu acho que é um bocado o cultivo da memória, o cultivo do antigo em algumas peças, não todas, mas o francês... Artigos de decoração? Sim, ele tem... E a Itália? A Itália, eu falo que o dia que eu a primeira vez que eu fui para a Itália, depois fui ela tem a cidadania italiana. Tem. Tem isso. E uma família muito italiana. Exatamente. Desculpa te cortar. Não, mas é uma verdade, bem lembrado. A primeira vez que eu fui para a Itália, eu cheguei lá e falei, nossa, parece que eu conheço esse pessoal, realmente. Todos tinham a cara da minha mãe, todos a cara dos meus tios. Eu falei, meu Deus, é daqui mesmo que eu saí. Porque são muito parecidos. É um pouco da culinária também, sim, assim? A culinária, os hábitos. Que você tem em casa. E olha, não só eu, depois você analisa no contexto de São Paulo, né, do estado de São Paulo. A culinária italiana é muito forte. Né? Claro. As pessoas assimilaram aquilo em Portugal, né? E Portugal. Nossa, Portugal aqui eu já me adaptei há um bom tempo. Já interajo bastante, mas o mais engraçado daqui é o idioma. Realmente eu tenho que ressaltar isso, porque quando eu vou para o Brasil as pessoas dizem que eu já falo algo estranho que não é mais o português do Brasil, mas quando eu volto para cá eles falam, Dani, você está falando muito brasileiro, ou seja, é uma mistura e eu ainda já não sei o que falo, porque no meio desse processo todo você vai assimilando os trajeitos da própria cultura, mas também vai aprendendo a falar diferente. Né? Claro. Pô, então tem realmente essa casa, eu quero conhecer essa casa. Essa casa deve ser espetacular. Não tenho dúvida. E uma outra coisa, o que você sente mais saudade do Brasil? Olha, saudades, eu acho que da família. Da família, né? Família. Ainda é difícil? Não. Depois de 16 anos? Não tanto. Você entra no avião e chora? Ainda? Não. Eu entro no avião e falo, ai, que bom. Essa é ótima. Ai, que bom, tô voltando pra casa. Uhum. Mas o Brasil, pra mim, claro, é o país que eu nasci. Eu chego lá e eu tenho uma sensação, eu chamo disso sensação de saudosismo de algumas coisas que me lembram. A sua origem, né? Cheiros, a forma, etc. E qual o hábito que você tem do brasileiro mesmo, que você não perdeu nesses 16 anos aqui? Olha, o hábito é uma coisa engraçada que eu vou dizer, mas é acordar de manhã e ter um bom humor. Isso é um hábito. A energia positiva do brasileiro pode estar, né, em depressão. Mas a gente acorda e fala, vamos em frente. Vamos em frente. Isso é uma coisa boa do brasileiro que, cara, ótima dica pra você aí, né? Sempre. Que tá na Europa ou que tá em depressão, né? Às vezes tá reclamando da vida, lembre-se que todo brasileiro nunca desiste. Nunca desistir jamais. Jamais. E o que você pode falar que você mais gosta em Portugal, por exemplo? Olha, Portugal tem muitas qualidades. É um país que tem a comida, né? A comida é bem, eu acho que é muito parecida também conosco. O respeito, a forma de convívio, a privacidade. Eu acho que o português, o europeu no geral, mas o português também respeita relativamente a privacidade. Você não tem que é uma cultura do brasileiro, explicar tudo que você vai fazer ou dizer o que você vai fazer. E ninguém fica moado, né? Não, aqui não.
Para encerrar, a última pergunta, que é uma pergunta um pouco delicada, mas que a gente queria saber se você, quando chegou aqui, ou na Europa, de forma geral, sofreu algum tipo de preconceito. Olha, esse é um tema interessante. É um tema interessante. Hoje em dia, eu diria que depende da forma como você entende o preconceito. Mas sim, o preconceito, ele é visível. Ele é visível. Hoje, na realidade... Mas o preconceito contra o brasileiro? É uma mistura entre ser brasileiro, ser mulher, ser jovem. Tem ali uma miscelânea de ideias fixas que as pessoas acabam convertendo numa imagem, né? Claro. Então, isso também prejudica um pouco, mas isso a nível de Europa mesmo, né? Não só de Portugal, é europeu. Já passei várias coisas desagradáveis em aeroportos, por exemplo, em instituições que eu já estive, que também já passei situações desagradáveis, olhares enfim. Mas isso nunca te fez se afastar daquilo ou simplesmente desistir? Não. Porque assim, você nunca muda ninguém, né? Você muda você mesmo. Né? Aí, diante disso, eu queria que você desse uma dica para quem, por exemplo, está passando por isso, uma dica mesmo do brasileiro que mora fora, como é que ele deve lidar com isso? Firme, sempre firme, também fazer valer o seu espaço. E uma coisa muito importante que eu acho que fica em relação à nossa cultura, ser o mais educado possível, ser fino, elegante e educado, que é a melhor postura em relação... 50% do caminho andado. 50%. Em relação a questões de preconceito, ou quando as pessoas olham torto, ou quando te tratam... Se posicionar, né? Sim. Positivamente. Sim, positivamente. Mas com educação, classe, claro. etc. Não precisa falar grosso, não precisa fazer escândalo. Então, o Estilando hoje fica por aqui. Hoje a gente conheceu a história da Daniela. E semana que vem a gente volta com outra personagem. Tchau, tchau!